Seja bem-vindo ao nosso canal. Bom que você está conosco. Estaremos trazendo hoje um assunto um tanto polêmico, porém quero trazer a você que você precisa saber o básico, pelo menos, para que não entremos em confronto, em desconformidade com aquilo que Cristo deixou para nós. Vou aplicar para você o que significa se separar ou se divorciar por qualquer motivo. E o que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer também sobre dureza do coração. As pessoas se separam por causa da dureza do coração. Estaremos falando sobre isso. Nós tivemos uma informação de uma pessoa, de um casal jovem, que se casaram e contrataram um fotógrafo. Este fotógrafo, ele fez o seu trabalho dentro da igreja, dentro do cartório e outras fotos aleatórias que eles fizeram. Após uma semana, o fotógrafo foi procurar o casal para levar o álbum, mas já não havia mais ninguém morando na casa. E o fotógrafo procurou informação com o vizinho, e o vizinho informou que eles estavam na casa por questão de 2, 3 dias e logo já se separaram, cancelaram o casamento por incompatibilidade de gênios, discussões frequentes e se separaram. É sobre isso que vamos falar aqui hoje. Vamos falar sobre o que significa a palavra. A partir do momento que eu assino um contrato, eu preciso cumpri-lo. Como os antigos falavam, nós precisamos ter palavra. A nossa palavra deve ser como assinatura em cartório. Os antigos dizem. E é uma realidade. Então a Bíblia fala sobre as pessoas que são infiéis nos contratos. O casamento, quando você assina, aquilo ali é um contrato que você faz diante de Deus e diante dos homens. Mas muitos se esquecem desse contrato que você faz diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é a principal testemunha dos casamentos, porque é uma instituição divina. Observe que quando Jesus falou assim, o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Se eu disser que vou, eu vou. Se eu disser que não vou, eu não vou. Se eu disser que sim, sim. Ou seja, tenho palavra naquilo que eu estou dizendo. Eu tenho caráter para isso, para cumprir aquilo que eu falei. Se eu disser não, é não e ponto final, né? Então isso nos faz entender que a palavra, ela precisa ser honrada. O que eu assino em cartório precisa ser honrado. Há raras exceções que as pessoas não conseguem por falta de condição, por exemplo, um contrato que exige o pagamento de alguma coisa. A pessoa ficou desempregada, então ela foi lá e cancelou, fez alguma coisa lá que de repente ficasse livre disso. Mas nossa palavra precisa ter aquele caráter, não é? A precisão do cumprimento. Vamos falar agora sobre o que não é qualquer motivo. Por exemplo, o que é justificável pela Bíblia, não é? Que a pessoa pode se separar. Eu incluí, no caso, a viuvez, não é? Faleceu a esposa, o marido está pronto para se casar com outra pessoa. Né? E vice-versa, tanto o marido como a mulher, é claro. Mas quando se trata de pessoas que estão com os pés na terra, estão vivos, Jesus fala sobre a traição. O único motivo, a infidelidade sexual. A pessoa se relacionou de uma forma extraconjugal com uma outra pessoa. Jesus coloca isso. Paulo fala sobre o abandono. Isso você vai achar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 13 ao 16. Não é? Ele vai tratar sobre isso. Ele fala no versículo 13 que o marido não deve se separar da sua mulher. Mas se esse marido for embora, ou a esposa for embora, Deus não nos chamou para sermos escravos das nossas necessidades sexuais, por exemplo, dos nossos hormônios. Então ele dá essa brecha. Se o marido quiser se separar, ou a esposa quiser se separar, separe-se. Então, ele dá essa brecha.
Porque ele pergunta no versículo 16, como você sabe que vai salvar a sua esposa? Ou como você sabe que vai salvar o seu marido se ele for embora? Você vai ficar esperando, vai pro caixão e não. Então ele diz, como é que você sabe que a pessoa vai se converter, que ela vai se tornar uma pessoa cônscia do que fez, da sua separação, e vai voltar para você, servindo a Deus? Você não sabe. Então ele abre essa brecha, não é? Também a agressão. Vou imaginar a mulher. A mulher apanha todos os dias, tapa, soco, chute e bate à toa do nada, não é? Também a pessoa pode sim, desde que orientada pelo seu líder espiritual, não é? Pelo seu líder pastoral, ou seu padre, ou enfim, o líder espiritual. Então eu tenho certeza, pelo menos eu acredito, que vai haver uma coerência no aconselhamento. Então Deus não nos chamou para a escravidão. Então tem esses motivos que podemos dizer que são justificáveis. São polêmicos, mas eu posso aqui trazer para você de uma forma que é justificável. Agora o que passa disso aí já começa a ficar estranho, não é? Dentro daquilo, do parâmetro da palavra de Deus. Então vamos falar o que é se separar por qualquer motivo? Lembra do fotógrafo? Comunicação brutal, homem bruto, esposa bruta para falar, ignorância, estupidez. Então, a pessoa que se comunica com gritos, não é? Atrapalha até o raciocínio da pessoa, de analisar o que a situação que tem que ser resolvida. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a não mexer no pessoal do cônjuge. Nós não podemos provocar o nome, a pessoa, você. Esquece, quando você estiver discutindo uma situação, para com esse negócio de você faz, você é. E começa os xingos, as palavras. Gente, o assunto é o que tem que ser discutido e não a pessoa. É o assunto. O casal, ele tem que entender que são é outra parte do meu corpo. Então eu não vou maltratar o meu corpo, dar soco, tapa, chute no meu corpo. Eu não vou ficar gritando comigo dentro do banheiro que nem um louco. Você está fazendo lá com o cônjuge? Não se deve. Eu sei que o começo é difícil, mas a importância de você entender o outro é guardando uma frase que diz assim: o tamanho do meu amor é do mesmo tamanho do meu sacrifício por alguém. O tamanho é o oposto, eu posso falar até do fim para frente. O tamanho do meu sacrifício é do mesmo tamanho do meu amor por essa pessoa. Então vale a pena você não ficar lidando com a pessoa, e sim com a situação. Discutir é comum, não vou dizer que é normal, mas é comum. Mas discutir o assunto, o problema, em como resolver, e não tratar de discutir a pessoa do outro. Então, isso aqui é um segredo maravilhoso. Agora, se você não tem condição de vencer essa situação, é a hora de uma clínica pastoral. Quando, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, isso é clínica pastoral. Isso é clínica pastoral. Eu estou tratando do psicológico e do espiritual, não é? Eu estou tratando das duas áreas, para que você agrade a Deus e agrade também o seu cônjuge, para que você também seja beneficiado, beneficiada. Então procure ajuda. Se seu pastor não tem clínica pastoral, né, não tem condição de um aconselhamento que seja à altura, mas será, não chegou muito no nível que eu queria, procure então um psicoterapeuta, procure um psicólogo, e você vai ter um bom conselho. Isso eu tenho certeza. Não é? Eles estudam exatamente para isso. O que é se separar por qualquer motivo? Se separar por causa da comunicação brutal. Primeiro ponto. Ou seja, isso precisa ser trabalhado. Essa pessoa bruta, estúpida, ela precisa aprender mais a ouvir e analisar a necessidade do outro e trabalhar a discussão para trazer solução. Não discussão, até rimou. Não discussão, mas solução. Ler livros que trata sobre casais, participar de encontros de casais. Eu não posso pagar porque às vezes é caro, às vezes é grátis. Tá bom, então, YouTube. Né? YouTube tem muita riqueza de palestras que às vezes não são tão completas, mas tem os tópicos essenciais para que a gente aprenda a melhorar em nossa relação. Egoísmo, pessoa individualista, egoísta. Eu não vou nem entrar nesse ponto aqui, porque isso aqui até irrita um pouco, né? A pessoa que só pensa nela, que não pensa no outro, no coração do outro, na necessidade do outro, na necessidade dela, individualista. Uma outra coisa, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, é sobre revelar particularidades do parceiro ou da parceira. Você está desrespeitando os limites da pessoa. Você está mexendo, você está menosprezando o seu marido, sua esposa.
Você revela particularidades para as pessoas da higiene do marido, da esposa. Você fala dos defeitos do marido, da esposa. Por exemplo, como eu já falei aqui sobre higiene, defeitos e tal, mas, por exemplo, você faz o outro passar vergonha na frente das pessoas. Você está no almoço, por exemplo, e nesse almoço, a mamãe ou a sogra, enfim, fez uma bela de uma feijoada. E você abre a boca e fala assim: olha, que tempero maravilhoso. Olha, se a minha esposa soubesse o que é esse tipo de tempero, o que isso significa para mim, olha isso. Então, a pessoa está revelando que sua esposa, ela não tem a capacidade que a mamãe tem, que a sogra tem, ou no restaurante, você fala com o maître, com o garçom: olha, garçom, que tempero, se minha mulher soubesse temperar do jeito que os seus cozinheiros aí temperam. Não faça isso. Minha mãe dizia que a pessoa que não quer passar vergonha, não faça o outro passar vergonha. Não faça isso. Problemas financeiros, as pessoas se separam, Jesus chama isso, não é? Pelo que a gente analisou, observando, Mateus 19, qualquer motivo, qualquer motivo que você, de repente, eu não suporto, e a Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, aguarda a mudança, adaptação, casamento é adaptação. Então, nos problemas financeiros, a pessoa se separa por causa de problema financeiro, por exemplo, dívidas, faz aquele monte de dívidas sem ter condição, não sabe avaliar, fazer a sua matemática, não é? Futura. Tem pessoa que se separa por causa de doença, o outro fica doente, pega aí um AVC, alguma coisa, e de repente se separa por conta disso e deixa o outro sozinho. A pessoa fica desempregada e entra uma dificuldade financeira, não é? E o outro vai embora. A mulher vai embora só por isso. Isso é se separar por qualquer motivo. Então, a solução: economiza, gaste menos, nada de empréstimo, evita esse maldito cartão de crédito. Desculpa, esse cartão que é endemoniado. E na verdade não é o cartão, é a gente que não pensa, não é? E eu acredito que 80%, 90% das pessoas sofrem, já passaram um drama com cartão de crédito. Então, problemas financeiros, para Jesus, é qualquer motivo para se separar. Precisa pensar mais, analisar mais, calcular melhor, não é? O desinteresse pelas emoções do cônjuge. Por exemplo, a pessoa ela não está bem. Ela não está bem emocionalmente, e por conta de a pessoa ter uma depressão, problema com pânico, sabe aquela frasezinha que o marido diz assim: oxe, mas como você é sensível, hein? Você é muito sensível. Quer dizer, não tem interesse pela área emocional da sua esposa. Vice-versa, né? Geralmente é o marido com a esposa, não é? Então quem tem que ter sensibilidade na realidade somos nós, maridos, e entender o momento difícil que a esposa pode estar sofrendo. Nós temos mais é que ajudá-la e não acabar de deprimir, de destruir, de jogar para baixo. Nós temos que erguê-la emocionalmente para que a gente também seja feliz.